Hoje, mais uma vez, ficou claro para o país, eu acho que definitivamente ficou claro para o país, que todo esse processo de impeachment não foi por crime de responsabilidade fiscal, não foi por pedaladas, não foi absolutamente por nada de erro da presidente Dilma. Eu disse aqui que a presidente Dilma não roubou, não desviou dinheiro e não praticou nenhum crime de responsabilidade fiscal. Existia um pano de fundo nisso. Era um processo que nascia do revanchismo. Era um processo que nascia nas mãos do ódio. Era um processo que nascia na mão dos oportunistas. Mas eu nunca imaginei que maior do que tudo isso e grave para rasgar a Constituição, para destruir uma democracia tão nova como a nossa, tivesse uma coisa muito maior, que agora vem à tona através do jornal A Folha de São Paulo, que é um jornal de grande credibilidade, é um jornal que pode doer a quem doer, mas ele procura trazer sempre a verdade para as pessoas. E hoje ele traz aqui uma gravação na qual o senador licenciado Romero Jucá sugere um pacto para deter a Operação Lava Jato. Vejam os senhores, agoniados que estavam, sentindo que a presidente Dilma não ia de jeito nenhum usar o seu governo para interferir nessa investigação tão importante para transformar, para limpar as coisas erradas desse país. Eles precisavam tirar a presidente Dilma para, a partir daí, usar o executivo para tentar interferir e paralisar a Operação Lava Jato naquele estágio ali que ela se encontrava, porque só assim ia ser protegido aqueles que estavam chegando com a corda no pescoço e muitos deles estavam até o bigode envolvido em corrupção. Senador Romero Jucá, numa conversa dessas, semelhante à conversa do senador Delcídio, ex-senador Delcídio, mostra que o impeachment é necessário para obstruir a justiça. Mais do que isso, fazer um pacto com a justiça, como se os ministros do Supremo Tribunal, como ele fala que conhecia muitos, fossem fazer pacto com corruptos, proteger a corrupção. É inacreditável, inadmissível, impossível, acho, até. Mas ele entendeu como coordenador, principalmente aqui no Senado, da campanha pró-impeachment, junto com Cunha, lá na Câmara, também no pró-impeachment. Então, foram duas pessoas importantes nesse contexto. Tão importante que está aí o presidente interino, o presidente tampão, sem forças sequer de demiti-lo, desonerá-lo do cargo. Não tem nenhuma força. Hoje, o Cunha não está sentado na cadeira de presidente de uma vez porque o Supremo não deixou. Mas ele é o vice-presidente na cadeia de sucessão. E a outra, estava no planejamento. Quando o senador licenciado Romero Jucá foi afastado, licenciado, para ser o ministro do planejamento, senador Cristóvão, eu entrei com uma ação na justiça, uma ação popular, dizendo que era impossível aquele senhor ser ministro do planejamento, se ele já responde por 6 inquéritos no Supremo, formação de quadrilha, corrupção passiva, um bocado de outras que eu não entendo de crime, estava lá, responde
uma dívida junto ao BASA, uma instituição financeira federal, de 30 milhões do dinheiro que ele tomou emprestado, ele deu como garantia uma fazenda que ele não tinha, fantasma. Esse processo caducou no Supremo. E aqui eu começo a ficar preocupado, porque o processo da FUNAI, desse ministro, que quando ele foi presidente da FUNAI, teve denúncia de que ele vendia madeiras dos indígenas. Esse processo caducou. O processo do BASA também prescreveu. Então, mais 6 outros processos dele estavam parados. Passaram 12 anos, 8 meses aí parado. Então, eu entendia que os princípios da moralidade, da ética, da transparência, da coisa pública, ele não poderia ser ministro. É senador porque o Senado vem pelo voto. E eu sei como é que ele se elege. Tanto é que na eleição passada, a Polícia Federal encontrou em frente da casa dele um carro parado, que quando foi encostar no carro, o cara jogou 100 mil por fora da janela. Isso foi resolvido na justiça às portas fechadas. Ora, então ele acostumou a negociar com a justiça, acredito? Será isso? Será que seus processos caducam e ele acha que ele pode falar para um denunciado em corrupção, que ele pode conversar com o Supremo para fazer um pacto com a justiça para proteger investigações, parar investigações? Qual a diferença de um senador para um ministro do planejamento? O senador, as decisões são tomadas, presidente Jorge, colegiadamente. Aqui as nossas decisões são nas comissões, aqui no plenário, é exaustivamente debatido qualquer posição ou sugestões nossa, de qualquer senador. E já o ministro não. O ministro tem a força da caneta. Ele tem a força da caneta de decidir de forma que quase até que sumária. Então ele pode sim, ainda mais no ministro se é do planejamento, ele pode sim interferir, pode prejudicar um processo dessa magnitude, que é o processo da Lava Jato. Ora, e ele vai mais longe. Ele entra em alguns detalhes, já aqui, exaustivamente colocado por vários senadores e senadoras que passaram essa tribuna. Ele fala, numa linguagem bem popular, que o senador Aécio é o próximo a ser comido, caso o impeachment não saísse. Linguagem dele, entre aspas, é o próximo. Que o PSDB está consciente que tem que defender o processo de impeachment. Que os líderes do PMDB também. Isso causa uma preocupação enorme no parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro, as pessoas foram à rua pelo chamado da mídia, da direita, da burguesia, enfim, todos chamaram a população, alegando questão de emprego, alegando infração e, sobretudo, a corrupção. Sobretudo a corrupção. E aí, hoje sai essa bomba, sai essa matéria, essa denúncia, essa conversa, que não paira nenhuma dúvida do processo, que não é legítimo. Eu fico pensando no senador Cristóvão, que tem um nome a zelar, que tem uma história, tem uma reputação, que foi a favor do impeachment. E hoje vê esse governo tampão protegendo, debaixo das suas asas, uma coisa, um procedimento que não é republicano, um procedimento que envergonha a nação brasileira, um procedimento que macula a nossa democracia, a nossa república, mas que, sobretudo, deixa claro aquilo que sempre nós batemos aqui: o processo de impeachment é um golpe.
É um golpe para parar as investigações. Esse é o maior propósito. Caiu como diz uns, a casa, como caiu a máscara e o pano de fundo está bem descoberto, bem claro, numa linguagem bem popular, sem nenhuma dúvida, que está extremamente bem esclarecido. Falta de aviso que não foi. Porque o que não serve para Roraima não serve para o Brasil. O que não serve para Roraima não serve para o Brasil. E eu dizia isso aqui. Este senador não serviu para Roraima, ele não serviu para ser ministro da Previdência, ele não pode servir para ser ministro do Planejamento brasileiro. Hoje está aí. Abraham Lincoln dizia, senador Lindenberg e senador Gleice, Abraham Lincoln dizia, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Pronto, é o que estamos vendo. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador Telmário, faz já algum tempo que aqui muitos de nós têm falado de um fla-flu que havia entre, de um lado, o governo, PT, PCdoB, PDT, do outro lado, e PMDB, que a gente esquece, e do outro lado, o PSDB, Democratas. Parece que agora, senador Jorge Viana, o que a gente tem é o segundo tempo. O fla-flu continua. Mudou-se de lado. O que estava no lado, de um lado do jogo, do campo, agora está no outro lado. O PMDB e o PSDB, de repente, não fala sobre Lava Jato. Cala diante de ministros sob suspeitas. Não emite juízo sobre as notícias de hoje da gravação do diálogo do ministro Jucá. Eram os partidos que mais aqui defendiam Lava Jato. Por outro lado, o PT, em uma semana, passou a denunciar o quadro que nós temos de economia, sem levar em conta a responsabilidade que tem diante desse quadro. E quantos debates tivemos aqui alertando sobre isso? Talvez esse seja o maior problema brasileiro. É claro que o que a gente mais vê é essa angústia de termos dois presidentes da Câmara, dois da República, a judicialização permanente das coisas, o risco de perder-se projetos sociais do governo do presidente Lula e Dilma, ao mesmo tempo a necessidade de cortes diante dos gastos excessivos que ocorreram. É claro que o que a gente vê é isso. Mas, senadora Gleice, há algo mais profundo que está provocando tudo isso. O Brasil está fora de sintonia com aquilo que é necessário fazer para construir um bom futuro. Alguns filósofos falam da ideia de um espírito do tempo. Aquilo que está aí e que, se a gente fizer de acordo com esse espírito do tempo, nos transformamos em uma grande nação. Se não fizermos, ficamos para trás. Por exemplo, nós ficamos para trás depois da primeira Revolução Industrial, lá atrás, do século XIX, quando surgiu uma revolução tecnológica e a industrialização, e nós preferimos, entre aspas, obviamente, continuarmos escravocratas, rurais, exportadores de bens agrícolas. Perdemos o bonde da história. Nos anos 50 do século passado, o Juscelino trouxe a ideia de que a gente estava pegando o bonde, corretamente, da industrialização, mas já estava ali surgindo a outra revolução industrial, que é a do conhecimento. Ali já estavam as raízes, que 20 anos depois apareceram, da revolução da robótica, da informática, da invenção dessas coisinhas todas que caracterizam a economia de hoje. Perdemos outra vez o bonde da história.
ficamos fora de sintonia com o espírito do tempo. E isso está acontecendo agora. O Brasil está ficando para trás, independente de ser o governo Lula, Dilma ou o governo Temer, estamos ficando para trás. E não estamos aprofundando as verdadeiras causas da nossa crise. Um país de 220 milhões de habitantes, com recursos imensos, que não se sintoniza com aquilo que caracteriza o espírito do tempo para construir o futuro. Por isso, nós ficamos na superficialidade desse fla-flu. Até o mês passado era um lado contra o outro, agora é o outro lado contra um. Agora é uma aliança do PMDB com PSDB e democratas que se opunham, e na oposição o PDT, o PT, PCdoB, em vez de estarmos procurando encontrar um caminho radicalmente diferente do que está aí. E quando eu digo radicalmente, não é quem vai ser o presidente, mas as características disso. Eu concordo, continuo procurando a minha coerência. Talvez eu esteja iludido, até porque a maioria diz que eu estou de um lado ou do outro. As pessoas cobram, eu estou do mesmo lado. Mas esse lado não se define pelas siglas mais. É preciso definir o lado por aquilo que a gente propõe para o futuro do Brasil, e não pela sigla na oposição e a sigla no poder. Até um cara com a dimensão do Paulo Coelho, eu tenho me divertido com os e-mails dele me cobrando. Eu tenho me divertido, porque receber crítica de Paulo Coelho é uma glória. Por quê? Porque eu não consigo sair do rumo que eu venho ao longo dos anos. Eu não saio. Agora, esse meu destino não se define por siglas, porque eu acho que elas estão vazias de propostas claras. Nem estão a favor nem contra o espírito do tempo. Estão sem considerar isso de espírito de tempo. Por isso, quero dizer que o presidente Temer está traindo muitas das coisas que o PSDB aqui defendia, que era levar adiante Lava Jato da maneira mais radical possível, que eu continuo defendendo. Por isso, eu defendo sim que o ministro Jucá tem que sair para poder explicar essas gravações, se é que tem explicação, e que os outros suspeitos também têm que sair. Porque era isso que diziam quando queriam tirar a Dilma, e agora fazem desse jeito. Por outro lado, eu insisto, é um erro o PT querer silenciar diante da responsabilidade que tem pela realidade que nós estamos vivendo, atravessando, na economia, no desemprego, na falta de perspectiva, nessa desilusão geral que está tomando conta do Brasil inteiro e da juventude, sobretudo. E, enquanto isso, senador Lindenberg, a gente não está falando do que, para mim, é mais importante de hoje, o fato de que um número imenso de escolas estão ocupadas por meninos e meninas. Isso sim que me dá esperança. Essas meninas e esses meninos que estão ocupando as escolas pelo Brasil afora me dão esperança. E o governo continua sem querer trazer para o seu colo, o governo federal, o problema da educação, achando que isso é coisa de prefeito e governador. Não é. Isso é uma questão nacional. Nós vamos ter dezenas de milhares de escolas ocupadas, é questão de tempo. Esse é um problema nacional, não é um problema local. Mas não está querendo perceber isso e vai terminar sendo atropelado também o governo interino. Vai ser atropelado, sim, como terminou sendo, pelo menos nessa fase, o governo da presidente Dilma. A gente precisava debater as coisas substanciais, fundamentais, mas estamos discutindo as coisas superficiais. E o fundamental é como o Brasil se sintoniza com o espírito do tempo da história de hoje para construir o nosso futuro. Isso estamos perdendo. Eu acho que esses meninos que estão ocupando escola, intuitivamente, sem saber, eles sim, têm uma sintonia com o futuro, uma sintonia com o espírito do tempo, que é a educação, que eles estão lutando para melhorar. Obrigado, senador Cristóvão. Senhor presidente, me conceda mais um tempo. Eu ouvi atentamente Vossa Excelência, eu sempre gosto de ouvir o raciocínio de Vossa Excelência e ler as entrelinhas. O espírito do tempo do atual presidente é o espírito do tempo da continuidade,
fácil no governo, porque o PMDB foi sócio majoritário de tudo que aconteceu no governo do PT e não deixou o governo do PT concluir o seu mandato. Isso é o espírito do tempo. O espírito do tempo do governo do Temer é cortar as conquistas sociais. O espírito do tempo do governo do Temer é criar um constrangimento diplomático com os países vizinhos da América do Sul. O espírito do tempo do governo Temer é salvar o Cunha e o Jucá. O espírito do tempo do governo do Temer é governar com aqueles que sempre estiveram do lado dele governando. Senador Cristóvão, o espírito do tempo desse governo se acabou hoje. O Jucá botou um ponto final nele. É a hora de o povo ir para a rua e dizer, epa, nós o colocamos, nós fomos, não para fazer isso. Nós queremos um outro país. Queremos um país diferente. Queremos um país rapidamente. Eu acho que tem que devolver o governo a quem de direito foi eleito na zona. Eu acho que a presidente da República tem que vir convocar uma eleição direta, uma Assembleia Constituinte temática, fazer uma reforma política séria e nesses arranjos para poder fortalecer políticos nas suas áreas paroquiais. Senadora Vanessa. Primeiro, senador Teomário, quero agradecer Vossa Excelência e aqui dizer quanto Vossa Excelência tem sido sincero, honesto e leal no exercício do seu mandato. Isso é muito raro, senador. Vossa Excelência que vem lá do estado de Roraima, mesmo estado do senador Romero Jucá. Não, mesmo estado não. Ele é de Pernambuco, com todo respeito aos pernambucanos, o senador Cristóvão, mas ele caiu lá de paraquedas, já chegou na mala levando a corrupção da FUNAI. Foi um desastre que o Sarney fez com Roraima. E foi já governador o que Vossa Excelência... Não, também nomeado, que o povo nunca queria ele para governador, nem vai eleger ele para governador. Não, mas eu queria dizer que ele foi nomeado exatamente o que Vossa Excelência possivelmente seja ainda eleito diretamente com o voto do povo de Roraima. E, senador, o que dizia da tribuna eu quero repetir para Vossa Excelência. Muita gente nos pressiona. Se o senador Cristóvão reclama dos e-mails que recebe, imagina nós, que é uma minoria da população que não queria que o processo se instalasse. A maioria queria. Agora, por quê? Porque mentiram para o povo, iludiram o povo. E o que a imprensa brasileira hoje, o jornal Folha de São Paulo revela, desmascara essa mentira. Desmonta todo esse golpe tramado, e um dos coordenadores quem é? Senador Romero Jucá. Então, senador, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que Roraima tem que ter orgulho, assim como o Brasil, do parlamentar que Vossa Excelência é, da coragem, como Vossa Excelência se posiciona sempre do lado correto e do lado da justiça. Eu tenho certeza que depois do que aconteceu hoje, a gente vai poder, sim, botar o país nos trilhos certos. A forma nós vamos ver, certamente não é com eles, porque eu acho que o objetivo que nós tínhamos claro, mas que o Brasil não tinha, está mais do que claro agora. O objetivo deles, além de acabar, além de retroceder nos avanços sociais conquistados no país, reiniciar novamente todo o processo de privatização. Está aí a medida provisória já encaminhada para o Congresso Nacional, a segunda. A primeira trata de reforma do Ministério, a segunda trata de acelerar as privatizações. Além disso, o objetivo principal é acabar com essa operação Lava Jato. Lamentável, mas, senador, a vida segue e Vossa Excelência tem sido aqui nesse Senado um grande incentivador de todos nós para que sigamos na luta, por mais difícil que seja ela. Parabéns, senador. Obrigado, senador Vanessa. Vossa Excelência é senadora pelo meu estado vizinho, estado mãe, que foi o estado do Amazonas, e com certeza a Vossa Excelência representa muito bem aquele estado. Só me dê mais um tempo, senhor presidente, para concluir. Eu queria aqui, agora, conversar com o presidente interino. Presidente Michel Temer, o mínimo que Vossa Excelência tem que ter é respeito pelo povo brasileiro. O mínimo que Vossa Excelência tem que agir é proteger a democracia brasileira. Vossa Excelência não tem o direito de macular, de manchar a República Brasileira. Vossa Excelência tem a obrigação moral, se é que Vossa Excelência tem força, de tirar imediatamente esse ministro para que ele possa explicar, fora do poder da caneta, essa sua fala que hoje é trazida aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Mas como eu fui o relator da cassação do senador Delcídio e vejo uma semelhança muito grande
entre os dois procedimentos. Aliás, com o senador Romero Jucá, muito mais grave, porque ele quer fazer um pacto com a justiça num todo, para proteger uma série de pessoas que ele aí citou na sua gravação. Portanto, amanhã, o meu partido, o PDT, está entrando com uma ação aqui no Conselho de Ética, né, já está todo pronto, a denúncia pedindo a cassação do mandato do senador Romero Jucá, que, nesse momento, representando o Estado de Roraima, ele envergonha o meu Estado e ele humilha o povo brasileiro.